noite, meu nome é Welton Godinho. A gente fez um vídeo teste um pouco antes, só para verificar como é que estava o áudio. Eu sou professor universitário, sou formado em Educação Física, tenho 2 especializações, uma em Fisiologia. Qual é a grande diferença do sistema nervoso e do sistema endócrino? Eles têm velocidade de resposta diferente e eles têm duração de ação diferentes. Quais são as principais funções do sistema endócrino? Quando eu me afasto, vocês visualizam melhor. A primeira, e é a que a gente vai dar mais destaque, é a manutenção do meio interno. A bioquímica do corpo, a bioquímica tanto do corpo como um todo, como a bioquímica de várias células dentro dos diversos sistemas. O que é um órgão-alvo? É aquele que tem os receptores específicos para aquele hormônio que está sendo liberado. Então, por exemplo, um hormônio como a insulina vai fazer efeito em tecidos que então, são substâncias químicas secretadas para o sangue por células especializadas e eles são derivados de aminoácidos ou colesterol. Essa diferença já esclarece um pouco da função do hormônio. A epinefrina, entre outros.
A gente também tem hormônios que são dos tipos esteroides ou derivados do colesterol, e esses hormônios eles têm uma cinética que depende da célula-alvo onde tem esse colesterol, a quantidade de enzimas que tem nesse colesterol, nessa célula, o tipo de enzimas determina até quando o cortisol, que é convertido percebem mudanças na composição química do sangue, percebem mudanças na temperatura do corpo, percebem mudanças no estado hidrólico do plasma, se ele está mais diluído, se ele está mais denso, libera hormônios que são estimulantes da hipófise, que antigamente era considerada a glândula mestra, e esses hormônios hipofisitários fazem efeitos em diversas glândulas do corpo. Essas glândulas, elas são consideradas endócrinas, elas têm como definição glândulas endócrinas porque a função básica delas é secretar hormônios. Outras glândulas também têm funções endócrinas, também liberam substâncias, mas não são glândulas na literatura definida como glândulas endócrinas. Elas são tecidos que têm funções endócrinas também. Essas são algumas características do hormônio. Eu tenho uma célula secretora do hormônio. Esse hormônio cai no plasma e ele vai ter como célula-alvo, células que têm o receptor para esse hormônio. Normalmente esses são hormônios proteicos, peptídeos, que são hidrofílicos e, consequentemente, eles não conseguem passar a membrana plasmática da célula. O hormônio ele pode ter uma ação parácrina também, que é quando ele sinaliza para tecidos como o tecido muscular. Eu tenho tecidos que têm secreção parácrina, certo? São células diferentes, mais próximas. Um exemplo são as ilhotas de Langer, onde as células beta podem sinalizar para as células alfa. Tecidos-alvo. Então, eu já tinha falado dessas duas definições. Eles são produzidos por glândulas endócrinas, que eu disse a diferença, ou tecidos neurosecretores. A atuação em células-alvo, para essa célula ser uma célula-alvo, ela tem que ter um receptor, e ele é transportado no sangue livre ou ligado à proteína.
ele sofre degradação pelo funções relativas à motilidade do trato gastrointestinal, secreção de enzimas digestivas, secreção de outros hormônios e do sistema reprodutor. Eles têm meia-vida curta e baixas concentrações no sangue. Aqui é um exemplo. Dessa mensagem trazida pelo hormônio. O hormônio pode ter então o seu sinal amplificado. Eu tenho um sinal e esse sinal é amplificado e conduzido, transmitido por diversas enzimas. A maioria eu tenho o IP3, o sistema DAG, e posso ter o íon cálcio tendo função de mensageiro celular, onde a ação dele normalmente é ligada à calmodulina, outras proteínas, e ele altera a atividade enzimática acelerado, e ela pode fazer o tecido pulmonar dilatar mais, a resposta ao mesmo hormônio de forma diferente por causa do seu subtipo de receptor. Aqui 2 exemplos de divergência. Eu vou focar na sinalizações convergentes também, como exemplo do glucagon e da própria adrenalina nas células hepáticas, que é um exemplo que a gente vai mostrar um pouco mais na frente. Eu tenho aqui os ligantes, que tem
Beta é um adrenérgico que, como a gente viu na imagem anterior, é responsável pela contração. E as duas ações convergem para a atividade enzimática da PKA, que ativa uma enzima chamada glicogênio fosforilase, que quebra a molécula de glicogênio. Ação nutricional, por exemplo, podem ser clivadas. Aqui eu tenho proteínas sendo clivadas em aminoácidos, polissacarídeos sendo clivados em monossacarídeos, lipídios sendo clivados em triglicerídeo e ácido graxo, e todos os três podem fornecer energia através do ciclo do ácido cítrico, se transformando é responsável pela regulação de vários hormônios. Como eu disse para vocês, a gente tem centros integrados que percebem como é que está o estado de equilíbrio do corpo, que antes era definido como homeostase, e um desses estados de equilíbrio são os níveis de glicose sanguíneo. Então, os níveis de glicose sanguíneo, eles têm que tem uma interação e regulação metabólica, que são mediadas também pelo sistema nervoso e por substratos circulantes, que são os hormônios. Aqui eu tenho alguns dos principais hormônios reguladores do metabolismo energético, né? A faixa bem ativos na fase catabólica, quando o corpo precisa liberar substratos. Então eu tenho, por exemplo, o cortisol e a adrenalina sendo produzidos pela suprarrenal. Nas células beta-pancreáticas, nas ilhotas de Landier, eu tenho as células beta produzindo a insulina, que é um hormônio anabólico. Ele é responsável pela síntese de várias macromoléculas, e eu tenho o glucagon, que tem mais ação na fase catabólica. Aqui um exemplo da secreção da insulina. Essa secreção aumenta quando os níveis de glicose sanguíneo são maiores.
também aumenta em níveis plasmáticos de aminoácidos, isso especificamente por causa do GLUT, das células beta-pancreáticas, que é o GLUT2. Depois eu vou falar um pouco desses GLUTs. Eu tenho também hormônios gastrointestinais, que, como eu disse, tem alguns sistemas de feedback que regulam alguns hormônios que ficam ativos. E eu tenho uma menor secreção de insulina na escassez de combustíveis da dieta em períodos de estresse e vários mecanismos que são mediados pela adrenalina. A adrenalina é um forte inibidor da insulina. Aqui, como eu disse para vocês, eu vou falar um pouco da ação da insulina, o que faz com é um GLUT de baixa afinidade, ou seja, ele responde a vários tipos de macronutrientes, como a gente viu no slide anterior, e de alta condutância, ou seja, eu preciso desses vários tipos de substância numa quantidade grande para que esse GLUT faz com que se despolarize, que se feche um canal de cálcio sensível ao ATP. Quando eu tenho ATP em excesso, esse canal é fechado, os níveis intracelulares de potássio aumentam, o aumento desses níveis intracelulares de potássio despolariza essa membrana. Que é o GLUT4. O GLUT4 ele é presente principalmente no músculo esquelético e no adipócito. Quando a insulina ativa esse canal de tirosinoquinase, esse canal se auto proteína com uma expressão gênica específica do tecido-alvo. Nessas duas células que eu comentei antes, na célula adiposa e na célula muscular, eu tenho uma sinalização dependente de AKT, que é a proteína quinase B, que estimula a migração desse glúten
Eu tenho várias fontes metabólicas energéticas, né? A gente tem o lipídio, tem a proteína, tem o glicogênio. Com o passar de horas e a quantidade de glicose consumida, eu tenho uma proporção que se alterna entre as reservas de glicose ingerida, entre as reservas de glicogênio e entre a gliconeogênese, que é a utilização de outros substratos para produzir glicose, principalmente pelo tecido hepático, como eu falei anteriormente. Então, eu tenho esse gráfico bem bacana que relaciona os níveis plasmáticos de glicose em relação aos dias de jejum. Os índices plasmáticos tendem a se manter constante, porque eu deixo de ter como fonte energética a glicose ingerida, o glicogênio, e eu passo a ter mais gliconeogênese, então eu tenho glicose a partir da quebra de ácidos graxos e da produção de corpos cetônicos. Só quem quiser perguntar pode ficar à vontade, viu? Eu tenho vários reguladores então do metabolismo e eu vou começar falando um pouco sobre o córtex da adrenal. Aqui eu tenho o córtex da adrenal, aqui eu tenho a medula adrenal. Os dois tecidos, eles que é um período onde crianças ainda não atingiram a maturação sexual, não produzem quantidades de estrógeno na mulher e testosterona no homem suficientes, e o primeiro aparecimento de pelos é resultado da liberação do DHEA. Age na glândula adrenal, liberando, no caso, o cortisol. Aqui a síntese do cortisol, como eu falei, ele vem do colesterol, certo? Ele passa por, ele tem moléculas específicas, ele tem enzimas específicas a suprarrenal extraída em experimentos, eles morrem antes dos seus congêneros que são normais, pela baixa produção de cortisol. Então eu tenho
isso não seja uma resposta interessante. Na verdade, é essencial, né, que eu tenha essa certa degradação muscular constante. Ele modula o tônus emocional e o estado de vigília, por isso que ele é tão importante para animais, como eu falei. Ele aumenta a filtração. O mais importante do cortisol nessa conversa que a gente está tendo é que ele tem uma ação permissiva sobre outros hormônios. A presença do cortisol é necessário para que outros hormônios tenham a sua ação normal. Tratos em resposta aguda a agentes glicogenólicos, tais como o glucagon e a epinefrina, como eu tinha dito antes. Ele age no metabolismo das proteínas, né, mas diminuindo a síntese proteica, aumentando a captação de glicose e aminoácidos livres, a captação de glicose e aminoácidos livres. Consequentemente, ele aumenta a proteólise, ele aumenta a quebra de proteínas. Por quê? Porque através desses aminoácidos no fígado eu posso ter gliconeogênese. Ele aumenta a resistência ao estresse e efeitos sobre as respostas inflamatórias, e tem efeitos sobre as respostas inflamatórias e imunológicas. Ele está aumentado principalmente em situações de estresse. Embora a gente entenda hoje como estresse, uma trancada no trânsito, né? Você se irritar com o namorado, existe o estresse natural, a interpretação do seu corpo do que é o estresse. Então, por exemplo, frio, calor excessivo, infecção, queimadura, hipóxia, hemorragia, traumas, tudo isso aumentam a produção de cortisol. Eles também inibem a síntese de mediadores da resposta inflamatória decorrente desses estresses. Reduz a formação de prostaglandinas, inibe a proliferação de fibroblastos, né, que é aquela degradação do tecido fibroso que a gente falou, inibe a resposta imune, suprime a produção de linfócitos, diminui a produção de interleucinas, entre outras coisas. Ele então tem um efeito na diminuição da febre, no aumento da temperatura do corpo. Por vasos vindo do hipotálamo e na hipófise posterior por prolongamentos dos neurônios hipotalâmicos. Então são dois tipos de secreção diferentes. Aqui é direto, aqui é um aumento por feedback.
A hipófise posterior contém extremidades de axônios de muitos neurônios, como eu me referi antes. Células diferentes, consequentemente elas produzem proteínas e polipeptídeos diferentes. Eu tenho hormônios lactotróficos e somatotróficos, né? Como eu falei, são bem semelhantes. O GH é um polipeptídeo de 197 aminoácidos, ele tem quase 100 aminoácidos em semelhança com a prolactina. O GH é o hormônio responsável pelo crescimento. Ele tem atrofia e o número de células hiperplasia. Após a adolescência, ele costuma baixar um pouco a quantidade secretada. Ele pode ter efeito sobre o nariz e a orelha, né? A gente vai destacar em breve. E ele tem vários efeitos metabólicos, né? Como o aumento da síntese proteica. Ele é secretado por toda a vida, mas não em concentrações constantes. Ele também tem diferentes picos durante o dia. Ele tem vários picos de secreção em determinadas horas do dia. Então, à noite são os maiores índices de GH, logo ao amanhecer, logo próximo ao amanhecer, eu tenho picos de GH também. Eu tenho um aumento de GH após uma atividade vigorosa, mas provavelmente pelo aumento da temperatura no corpo e pelo consumo de glicose durante a atividade física. Então eu tenho o hormônio do crescimento, ele é estimulado por um hormônio hipotalâmico também, que é o GHRH. Ele estimula a secreção do GH, ele é inibido pela somatomedina, pela somatostatina hipotalâmica. A somatostatina, inclusive, é produzida em vários tecidos que produzem hormônios peptídeos, e em todos ela tem essa função inibitória.
ortomedinas, que diz que o próprio músculo esquelético produz um, IGF-1 que sinaliza para o próprio músculo. Ele tem como estímulos positivos o sono, o frio, o estresse e a redução das partes moles, acentuação dos traços faciais, um aumento da intolerância à glicose nessa função metabólica que a gente está dando destaque, dos hormônios. Alguns casos de diabetes mellitus, né, de Só um minuto, pessoal, só consertar. O músculo esquelético. Essas miocinas, elas têm efeitos autócrinos, que, como eu disse, são as sinalizações no próprio músculo esquelético, tem efeitos parácrinos, ou seja, em tecidos próximos ao músculo esquelético, e tem efeitos endócrinos, como inclusive no cérebro. Quais são essas substâncias? Um professor que ele não gosta muito dessa imagem, né? Ele diz que essa imagem retrata um músculo como sendo bom e o adipócito como sendo mal, né? Que é o yin e o yang. Mas na verdade o adipócito normal ele não tem efeitos maléficos para o corpo, ele é até necessário.
elas são citocinas e peptídeos que influenciam a função do próprio adipócito e quando liberadas em níveis muito grandes, elas comprometem e afetam as vias metabólicas e eu tenho substâncias transcritora gênica, né, que é a PGC1-alfa. A PGC1-alfa estimula a produção da FNDC5 e durante o exercício essa FNDC5 é clivada em irisina. A irisina aqui é esquemático, né, mostrando essa tesourinha, essa proteína que cliva E o outro efeito positivo da irisina no tecido adiposo seria a migração dos GLUT4 e, consequentemente, a diminuição da resistência à glicose que esse tecido tem. Teria um aumento da AMP quinase, né, que é responsável em vários tecidos. Fez com que animais que desenvolviam o mal de Alzheimer e teriam esse neurônio careca, né, quase sem dendritos, ficassem com o neurônio praticamente normal, muito similar ao neurônio do animal controle, do animal normal. Então ela é uma substância que está sendo muito estudada. O músculo esquelético com função